Olá, bem-vindos ao Setting Terapêutico. Nesse vídeo, você vai participar de uma conversa entre uma psicóloga e uma pediatra. Quero fazer a apresentação da doutora Cláudia Lobo César. A doutora Cláudia Lobo César, ela é pediatra há 33 anos, ela é especialista em alergia e imunologia e também especialista em homeopatia. Doutora Cláudia, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Setting Terapêutico. E eu é que te agradeço, Raquel. É um prazer estar aqui de novo com você, tá? Falando de um assunto tão polêmico, mas tão importante. Uhum. A doutora Cláudia aceitou esse convite também de voltar ao setting terapêutico, porque nós tivemos muitos contatos, pessoas com dúvidas, muitas pessoas acabaram participando posteriormente daquela primeira live que nós fizemos, então nós duas decidimos fazer um vídeo para falar sobre cada tipo de violência na infância, começando por, começando por esse, que é sobre a negligência, e nós vamos tentar explicar para vocês como que essa violência por negligência, ela é comum, né? Como que ela pode se manifestar na rotina e no dia a dia das famílias e das crianças. Então, doutora Cláudia, já começando aqui a minha primeira pergunta para você, que é quais são as formas de negligência mais frequentes, né? E também quais seriam os acidentes mais frequentes, os acidentes domésticos mais frequentes? Ok. Então, só conceituando rapidamente novamente o que seria a violência por negligência, na verdade, é a omissão das responsabilidades dos pais com relação às crianças, dos cuidados, né? A omissão dos cuidados dos pais com relação à criança. Aí entra os cuidados com a saúde, com a escola, com o estímulo, com a sustentação do afeto, com a higiene, e dentre outros, né? E muitas vezes difícil diagnosticar, porque os pais, eles muitas vezes não sabem que estão cometendo negligência, porque ocorre, inclusive, no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos dividir por idades. No bebê, qual seria a frequência maior? Seria a falta de estímulo, os pais que não dão o estímulo necessário para a criança, não vão atrás do que é importante, estimular, fazer tipo de exercício para estimular aquela criança para o desenvolvimento, o desenvolvimento completo dela. É claro que o pediatra, é importante ela fazer uma consulta periódica, que a gente chama de puericultura, e o pediatra ele vai orientar esses pais com relação ao que deve ser feito, com os cuidados da nutrição, os cuidados de estímulo. Mas é muito comum a criança ter verdadeiro atraso neuropsicomotor por falta do estímulo, por falta desse cuidado de estímulo. Eu vou dar até um exemplo de um casal com alto nível socioeconômico. Eles trabalhavam o dia inteiro, eles eram pessoas importantes na profissão deles, bem conceituados, e eles trabalhavam o dia inteiro e deixavam o bebê com uma babá. E na época eles levaram a criança para mim por conta de uma alergia, uma suspeita de alergia alimentar. Eu examinei esse bebê e ele estava com um atraso importante do desenvolvimento, mas ao examinar a criança, eu vi que não era por problema orgânico, e sim por falta de estímulo dessa criança. Conversando melhor com eles comentaram então que a criança estava sobre os cuidados de uma babá. Conversando com eles, eu pedi, solicitei para que eles fizessem um estímulo, cuidassem, né, com relação à supervisão dessa babá, se realmente ela estava estimulando, se ele estava orientando ela com relação a esse estímulo dessa criança. Encaminhei a criança para estímulo motor e fonoaudiológico, e um mês depois dessa criança a outra, uma recuperação maravilhosa. Então, realmente, ela não tinha nenhum problema orgânico, e sim por estímulo, uma falta de estímulo. Os acidentes domésticos é outro exemplo de negligência
de violência por negligência. A falta do cuidado do papai com relação à piscina, não colocar portão para que essa criança não vá na piscina. Os acidentes por afogamento ainda continuam sendo comum. Acidentes com queimadura, o ferro que queima a criança, o fogão. Às vezes o papai não tem aquele cuidado de pôr a panela com oh, meu Deus do céu. O cabo da panela virado para dentro, né? Então, são cuidados básicos que às vezes os pais não lembram disso, falham nisso, e os acidentes acontecem. As quedas de andador, o andador é proibido, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas os pais, eles insistem em querer colocar a criança no andador, e as quedas são muito importantes. Então, são cuidados básicos. Por exemplo, na criança um pouco maior, aquela criança que não tem, os pais não dão o devido limite com relação à nutrição, eles não cuidam dessa nutrição balanceada com relação à criança. Ela come qualquer coisa, guloseima, salgadinho, fast food, e a criança, isso pode levar a criança à obesidade, à deficiência de vitaminas, e essa obesidade pode levar a outros problemas, como hipertensão, problemas cardiovasculares. É muito mais fácil deixar a criança comer de tudo, do que dar o limite, do que ensinar, do que mudar o hábito daquela criança. Entendeu, Raquel? Então, são pequenas coisas que muitas vezes eles... ou falta de acompanhamento com relação às crianças com o pediatra, os pais, às vezes... por comodidade, levam a criança no pronto-socorro, mas lá só vão cuidar da emergência, só que os cuidados, o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento para ver como que está a saúde mental dessa criança, quem vai supervisionar é o pediatra, e através dessas consultas de rotina. O pediatra muitas vezes pede exames importantes na rotina, como audiometria, para ver como está a audição dessa criança, uma consulta de rotina com o oftalmologista, principalmente quando a criança começa a ser alfabetizada. Às vezes a criança vai apresentar problemas na escola, e muitas vezes o problema está ali, na audição, na visão. Os cuidados da escola, os pais não vão às reuniões, não ficam sabendo o que está acontecendo com essa criança, então, não ouvem a criança, não ouvem as aflições dessa criança, não dão o suporte emocional que essa criança precisa, essa criança vai se retrair, vai atrapalhar a socialização, vai atrapalhar o aprendizado, vai levar um retardo cognitivo dessa criança, assim como no bebê. Quanto menor a criança que está sendo vítima dessa violência por negligência, maiores vão ser as consequências, que essa criança está em fase de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, as consequências vão ser piores, e também quanto mais tempo durar, né? É mais ou menos isso, Raquel. Achei interessante esse exemplo, doutora, que você deu sobre essa família que tinha uma babá, ou seja, era uma família que tinha um alto poder aquisitivo, pais que trabalhavam muito, né? Então, consequentemente, acabavam por ser também pais ausentes. Então, isso também mostra que a negligência ela pode acontecer em todos os níveis sociais, né? Sim. E assim, como que é importante realmente essa interação com outra pessoa, não só, porque às vezes os pais também, agora entrando um pouquinho na questão da tecnologia, os pais, para distraírem as crianças, colocam tablet, dão videogame para as crianças. Então, as crianças passam muitas horas com esse tipo de interação, e isso pode realmente acarretar em problemas sérios no desenvolvimento cognitivo das crianças, né, doutora? Exatamente, principalmente as crianças até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria proíbe o uso dessa tecnologia, porque ocorre um atraso muito grande, tanto na linguagem da criança, na fala da linguagem, como na interação social. Ela vai deixar de interagir
socialmente com outras pessoas, com os brinquedos, para interagir com o aparelho, né? Então, vai ficar, ela vai ter um atraso importante. Então, até 2 anos a gente tem que proibir. E mesmo as crianças maiores que ficam horas e horas no computador, também vai atrapalhar o sono dessa criança, se for à noite, vai atrapalhar a visão, problemas de visão, estrabismo, problemas ortopédicos, né? Então, você tocou num assunto muito importante. Uhum. Eu também queria aproveitar e fazer mais uma pergunta, porque a gente falou sobre os acidentes domésticos, quais seriam os mais frequentes, e é o que a gente está tentando mostrar nessa live é que essa violência por negligência pode realmente trazer fins trágicos para as famílias, né? Pode levar à morte dessas crianças. Então, eu queria perguntar se outro acidente comum dentro de casa, a gente escuta falar muito das crianças que tomam por exemplo, determinar o produto de limpeza, a criança bebe algum produto de limpeza, e o que os pais podem fazer também, ou a pessoa responsável pelo cuidado com essa criança, caso isso aconteça, como que esses responsáveis podem socorrer, né? Quais seriam os primeiros passos que eles deveriam fazer, doutora Cláudia? Nossa, uma pergunta importante, Raquel. No caso por exemplo, da intoxicação da criança, ela bebe uma água sanitária, né, um produto de limpeza, os pais ficam apavorados. Só que eles têm que ganhar tempo. Se eles forem direto ao pronto-socorro, chegando lá, são tantos os produtos que o próprio emergencista, o pediatra que está de plantão, ele vai ligar para o centro de intoxicação. Então, muito mais fácil os pais ligarem para esse centro de intoxicação, que nós podemos deixar disponíveis os telefones, eles estão de prontidão 24 horas, o atendimento é muito rápido, e eles são experientes, até eles têm a pesquisa ali na hora para fazer, com relação à substância que a criança ingeriu, para ver se essa criança precisa de uma lavagem, ou se é proibido a lavagem, porque tem substâncias que não pode efetuar a lavagem, como soda cáustica, senão ela vai queimar todo o esôfago, e já existem outros produtos que é importante fazer a lavagem, então, o centro de intoxicação, ele vai falar para os pais o que eles têm que observarem e se precisa da urgência para levar no hospital. É importante isso. Então esse é o tipo de telefone que os pais precisam ter na geladeira. Tem que ter a mão esse tipo de telefone, tem que ter. Outra coisa no afogamento, é importante, no caso do afogamento, é importante, porque dependendo do quanto essa criança ficou embaixo d'água, ela vai precisar de diferentes cuidados. Então, vou dar uma sugestão, Raquel, que eu acho muito importante para os pais. É muito importante eles fazerem um curso de primeiros socorros, porque isso existe, tá? Primeiros socorros, pode ser online, eles podem pedir até para os coordenadores da escola deles pedir um curso para eles fazerem. Eu mesmo já dei vários cursos de primeiros socorros nas escolas, solicitado pelos professores, pelos coordenadores das escolas. Então, eles se preparam se a criança tiver um engasgo importante, um afogamento, uma queimadura, uma picada por um animal peçonhento, né, como as aranhas, cobras. Então, é muito importante eles estarem preparados, porque no ato que isso acontece, é importante eles cuidarem daquele momento na criança e alguém chamar o socorro, né, o resgate para levar essa criança no hospital, porque senão eles perdem tempo levando a criança de imediato ao hospital, podendo socorrer aquela criança de imediato, dar um suporte, no caso, uma massagem cardíaca, se a criança fez uma parada respiratória, porque esse tempo da falta de oxigênio é muito importante para não haver sequelas neurológicas ou até levar a criança ao óbito.
Uhum. É muito importante. E a criança que também tem o segmento com o pediatra, o pediatra muitas vezes explica, ou ela pode pedir explicação para o pediatra, e ele, a cada faixa etária, ele pode explicar naquela faixa etária o que é mais comum acontecer de acidente doméstico e explicar o que é possível fazer para proteger aquela criança. Uhum. Né? Então, basicamente, o que a gente está tentando explicar nesse vídeo é o quanto se preparar para ter uma criança em casa, né? O quanto priorizar a segurança das crianças de uma maneira geral é exatamente o contrário da negligência, né? A gente fala, então a gente sai da negligência para falar de proteção. E essa proteção é uma forma de amor, acima de tudo. Há muito simbolismo por trás desse comportamento protetor com as crianças. E aí eu também queria só acrescentar que a gente está falando aqui do contexto doméstico, mas todo o comportamento dos pais também fora de casa é importante, né, doutora? Por exemplo, o comportamento no trânsito dos pais, de não andar numa velocidade muito alta com criança dentro do carro, a cadeirinha de segurança, né? A cadeirinha de segurança, não abrir mão de colocar a criança na cadeirinha de segurança dentro do carro. Então, tudo isso é medida de proteção. Também atravessar, por exemplo, quando está andando na rua com a criança, né? Ajudar a criança a atravessar, ensinar a criança a atravessar, entender que ela não tem a mesma percepção de um adulto, né? Que ela tem uma tendência a ser mais impulsiva, alguma coisa pode chamar a atenção dela, pode sair correndo. Então, todo esse cuidado exige realmente dos pais uma maior atenção. Eu também queria acrescentar que esse cuidado ele precisa ser partilhado, né, doutora? Nem assim, nem para que o pai, nem para que a mãe fiquem sobrecarregados, porque se esse pai ou essa mãe já tem uma vida estressante, né, já tem que trabalhar, já tem que se virar realmente de muitas formas para cumprir os seus horários. O que que acontece? Esses pais, eles acabam, essas situações roubam os pais do momento presente, né? E é exatamente nesses momentos que essas tragédias acabam acontecendo, né? Uma falta de atenção, um lapso. Eu queria citar aqui, a gente já ouviu falar no Brasil que isso também aconteceu. Eu também vi aqui reportagem, por exemplo, de um pai que tinha 2 bebezinhos gêmeos, e ele foi trabalhar, levou os 2 bebezinhos no carro, ele foi trabalhar, trabalhava numa universidade, deixou as crianças dentro do carro, ou seja, ele não se deu conta que ele tinha deixado as crianças dentro do carro, e passou 8 horas no trabalho. O que que aconteceu? A temperatura dentro do carro chegou a 38 graus, o vidro do carro era escuro, então não tinha como as pessoas passarem e verem que as crianças estavam lá, né, se elas também não chorassem. E então, infelizmente, o fechamento foi trágico, ocasionou na morte dessas 2 crianças, e o pai assim, a gente pensa, que pai irresponsável, que pai terrível, só que assim, o pai ficou desolado, na reportagem aparece o quanto o pai sofria por conta desse descuido da parte dele, e também ele informou que ele não tinha o costume de levar as crianças para a creche. Então, não era hábito dele levar as crianças para a creche, o que ajudou nesse tipo de esquecimento. Ou seja, essa participação de pai e da mãe, dos dois separarem as tarefas, dos dois serem responsáveis pelos cuidados dos filhos, né? E também isso ajuda, alivia um pouco essa pressão para as duas partes. Isso, um cuida da alimentação, outro cuida dos cuidados básicos. Você falou agora no carro, eu lembrei agora de situações, Raquel, que os pais pensam, né? E tem que pensar, vão fazer uma viagem, mesmo que seja curta, pode haver um acidente, um engarrafamento, então eles têm que levar suporte para aquela criança nutricional, líquido, para dar para a criança, né? Porque a criança tem sede. Então, eles têm que pensar em tudo isso, né? Uma viagem longa, parar a cada 2 horas para exercitar a criança, levar, quando viajam, levar os medicamentos, fazer uma farmacinha. Então, isso tudo são cuidados importantes que os pais devem tomar, né? Com relação, preciso falar com relação à saúde da criança, Raquel,
a manutenção da vacinação, né? Muitos pais, isso até se torna como eles esquecem de ver a carteirinha de vacina da criança, se está faltando alguma vacina, né? Porque a vacinação, ela é muito importante, porque ela evita doenças infecciosas que são graves, que podem levar a sequelas importantes, inclusive ao óbito. E outra coisa também que eu abomino são pais que evitam dar vacina nas crianças, porque eles acreditam que aquela vacina, eles ouvem outras pessoas que não, né, que falam de assuntos que não têm comprovação científica nenhuma, e deixam de dar vacina importante, que foi o que aconteceu com o sarampo. Muitos deixaram de dar a vacina do sarampo, porque eu não quiser, acreditaram, né, em assuntos que não eram verídicos, e voltou uma epidemia de sarampo, e o sarampo é uma patologia infecto-contagiosa que leva os bebês pequenos, pode levar ao óbito, né? Uhum. Então, é muito importante essa atenção com relação às vacinas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, Raquel, com relação ao suporte emocional. Às vezes a criança está quietinha, não conversa, é importante os pais serem sensíveis para observar que aquela criança está com algum problema e irem conversar, escutar a criança, perguntar todos os dias como é que foi na escola, está tudo bem, nenhum problema comigo, com o professor, perceber. Cada criança é uma criança. O que acontece com uma criança pode não manifestar alguma alteração psicológica do que acontece com outra, por exemplo. Depende muito da resiliência daquela criança, né? Depende muito da sensibilidade de cada criança. Então, é muito importante os pais conhecerem seus filhos, conhecer como eles reagem a diversas, como é que se fala? A várias situações, né? Como eles reagem, para estar de olho no que está acontecendo com aquela criança, perguntar, ouvir. Isso depende muito dessa atenção dos pais também. E para poder, então, fechar, né, o assunto de hoje, doutora Cláudia, eu queria falar sobre essa fase tão importante, né, que é a relação da mãe com o bebê. Então, quanto é importante a mãe estar atenta, quanto é importante essa mãe empática, né, atenta às necessidades da criança, que responde aos estímulos da criança, o quanto esse vínculo é fundamental também para questões emocionais, para o estado emocional, desenvolvimento dessa criança. Ou seja, a gente sabe, né, eu como psicóloga, você como pediatra, nós sabemos que, dependendo de como essa vinculação é feita, isso vai trazer efeitos na adolescência, isso pode trazer efeitos na vida adulta, né, crianças mais ansiosas, crianças que podem apresentar pânico, crianças que têm muita dificuldade de confiar nas outras pessoas, que não têm realmente uma figura de proteção, pessoas adultas depois, né, que podem entrar em relacionamentos codependentes. Então, assim, tem tantos efeitos que, se a gente fosse descrever, realmente a gente precisaria detalhar uma série de vídeos, mas que é só para dizer o quanto é importante esses primeiros anos de vida, e a gente precisa também alertar, porque a gente coloca muitos pais como os vilões, né? Os pais que cometem a negligência, eu acredito até que o sofrimento para esses pais deve ser imenso, depois, quando existe um fechamento como esse, né, que coloca realmente em risco a vida dessas crianças. E esses pais, eles podem realmente estar cometendo negligência, seja pelo excesso de trabalho, né, deixa ali aos cuidados da babá, numa fase tão importante, numa fase de interação, onde a criança precisa de estímulos o tempo todo, não só o estímulo do comportamento de alguém ali falando com a criança, atendendo aos sinais da criança, mas também o conforto emocional que o pai e a mãe podem dar. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre, por exemplo, essa situação especial, que é a depressão pós-parto,
que a depressão pós-parto, ela vai realmente trazer esse distanciamento da mãe. Então, a gente também precisa alertar aqui, se você é pai, se você é mãe, você está agora tendo acesso a essas informações, a esses vídeos, e você percebe, por exemplo, que é comum os esquecimentos na sua vida, né? Que é comum, por exemplo, alguns acidentes com as crianças em casa. Talvez você precise realmente de ajuda, talvez você esteja precisando de um acompanhamento psicológico para lidar com o estresse do dia a dia, porque isso vai realmente se refletir no desenvolvimento dos seus filhos. Né? E agora eu também queria falar um pouquinho, doutora, eu vou dar esse espaço para você, para explicar sobre a depressão pós-parto. Como que acontece esse distanciamento e como que você, como pediatra também, nota que quando essa criança, quando essa mãe tem o tratamento devido, como que também influencia no bem-estar desse bebê? Nossa, muito importante, Raquel. A depressão pós-parto não é infrequente, tá? Tem se tornado muito frequente pela correria, pelo estresse social que nós temos passado nos últimos tempos. É muito importante que os pais, quando decidem ter um filho, que eles se preparem antes de engravidar, né? Existe todo um preparo, porque quando a mãe está segura de tudo que pode acontecer com aquela criança, tudo que pode acontecer na gestação, no pré-natal, durante o parto, no pós-natal, as ocorrências com a amamentação. Então, quando os pais conhecem tudo que possa acontecer, eles ficam mais confiantes deles, né? Então, é muito importante esse preparo. Aqui eu já vou aproveitar para falar também da consulta do pré-natal, tá? A consulta do pré-natal não se faz só com o ginecologista, é muito importante essa consulta do pré-natal com o pediatra a partir do terceiro trimestre. O pediatra vai ter informações riquíssimas para passar para esses pais, para passar uma segurança para eles, para não vai diminuir muito com isso a incidência da depressão pós-parto. A mãe já passa um estresse muito grande, né? Durante o parto e depois do parto não é fácil, não é um mar de rosas, é lindo, maravilhoso cuidar do bebê, mas não é um mar de rosas. Os problemas vão acontecer e ela tem que estar preparada. E quando ela não está preparada para as ocorrências, ela não se preparou, não tem o apoio do marido, que é muito importante, não tem o apoio da família, essa mamãe, ela pode entrar numa depressão pós-parto, e a depressão pós-parto, muitas vezes, não é reconhecida porque não é aquela mamãe que só chora, tristeza, não, muitas vezes é a mãe se sentir incapaz de cuidar do seu filho, não consegue amamentar, e aí vem o desmame precoce, ou não consegue, ela se sente muitas vezes até culpada, porque ela não está sabendo que ela está passando por aquela depressão pós-parto. Muitas vezes, alterações hormonais que ocorrem durante a gestação, durante o parto, podem contribuir também para essa depressão pós-parto. E aí, o que chega para mim no consultório? Geralmente chega uma mãe angustiada, porque o bebê não para de chorar, é um bebê estressado, um bebê que não dorme, um bebê ansioso. Inclusive, para ela, o problema está no bebê, que ela está estressada por conta daquele bebê que está chorando, que está irritado, que não dorme. E quando eu vou fazer a história daquela situação, eu vejo, às vezes, Raquel, engana muita gente também, né? A depressão pós-parto. Às vezes faz a gente pensar num problema orgânico daquele bebê, como a alergia à proteína glucofaca, refluxo esofágico, a gente fazer exames naquele bebê e, de repente, você vê que não é nada daquilo, que aquele bebê não tem problema orgânico, aquele bebê engorda, é corado, exame físico normal, e a gente vai ver a falta do vínculo, a formação desse vínculo, porque a mãe precisa estar muito bem psicologicamente, não só ela, como ela, o pai, né? O binômio, assim,
o binômio mãe-bebê é muito importante a formação do vínculo, mas é importante o suporte emocional que essa família dá, principalmente o marido. Então, eu descobri que essa mãe, na verdade, ela está passando por uma depressão pós-parto. E, às vezes, quando eu falo nisso, os pais ficam surpresos. Será, doutora, que pode ser uma depressão? Porque eu não me sinto triste. Eu sinto assim, eu tenho vontade de esganar, às vezes, meu bebê falando, porque o problema é que ele é um bebê irritado e eu estou estressada com isso. E, no entanto, às vezes não é o inverso. Entendeu? E quando ela se convence que realmente pode ser isso, eu encaminho para um psicólogo, converso sobre isso, né? Peço para o suporte, para ter o suporte da família, do marido, para ajudar a cuidar daquele bebê, para que aquela mãe também possa se cuidar. Encaminho para o psicólogo muitas vezes, ele até encaminha para o psiquiatra para dar uma medicação inicial, até que a consulta, até que a terapia surta um bom efeito e aquela mãe possa voltar a formar vínculo com aquela criança. O principal fator de desenvolvimento neuropsicomotor do bebê é a formação do vínculo, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, Raquel. Então, é muito importante os pais reconhecerem isso, né? Assim, é importante eles ficarem alerta, que a depressão, muitas vezes, ela não é tão visível como parece, né? E tentar desconfiar e procurar ajuda. Por causa desse não deve faltar. E a mãe estando bem, você falou numa outra coisa importante, às vezes os pais sofrem de estresse social, sofrem com depressão, com transtorno de ansiedade, e eles não se cuidam, não vão à terapia. E eles precisam estar bem emocionalmente para poder para poder cuidar bem dos seus filhos, né? Dar o suporte psicológico, mas como eles vão dar um suporte se eles também não estão bem? Não é muito importante, às vezes, os pais se tratando, fazendo a terapia, a criança nem precisa fazer a terapia, né? Porque, muitas vezes, o comportamento da criança depende muito do comportamento dos pais, a atitude deles para com a criança. E, às vezes, eles não conseguem sentir que eles estão estressados, que eles estão com transtorno de ansiedade ou estão depressivos, e é devido a isso que estão faltando, está havendo falha nos cuidados dessa criança. Uhum. Doutora, e eu vejo assim, como psicóloga, já trabalhei muitos anos, assim que eu me formei como psicóloga comportamental infantil, e realmente assim, se os pais têm a oportunidade de colocarem seus filhos um acompanhamento psicológico, nem que seja por um determinado período, eu acredito que seja importante, porque durante o desenvolvimento, a gente sabe o quanto é importante as crianças poderem verbalizar o que estão sentindo, as situações que essas crianças têm vivenciado, e na terapia, elas encontram esse espaço, né? Elas conseguem obter esse aprendizado. Inclusive, eu acho que tem essa questão também, posteriormente, dependendo de como esse vínculo é feito, acho que pode bater um pouco de culpa nos pais, né, doutora, sobre esse cuidado, de achar que falhou no cuidado. Então, a terapia também, nesses momentos, pode vir a ajudar a família nessa ressignificação. Doutor, olha, muito obrigada, assim, pelo... Posso só falar uma última coisa? Pode, claro, fica à É uma vontade. coisa muito importante, tá? Agora que é um desabafo, eu acho importante. É importante que eles saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, aconteceu comigo e com a minha filha, tá? Não tenho vergonha de falar. Na época, eu estava trabalhando muito e eu fui pensando, preocupada com as doenças das crianças, em resolver. Eu acabei passando, esqueci minha filha na escola, né? E ela acabou ficando com uma fobia, não queria ir para a escola, porque ela achava que eu ia atrasar novamente, que eu não ia pegar, ela precisou de terapia, né? Então, é importante que as pessoas vejam que isso pode acontecer com qualquer um,
tá? Eu estou falando aqui por experiência própria, dá vontade de chorar quando eu falo sobre isso, né? Existiram outras situações, e então, por isso que eu digo, vamos repensar, vamos olhar para dentro da gente, se a gente precisa de uma terapia, se a criança precisa, está muito comum as doenças psicossomáticas, pela falta desse cuidado de atenção, de olhar para a criança, de escutar a criança. As doenças psicossomáticas estão muito frequentes e as doenças psicossomáticas, elas podem levar a doenças orgânicas. Então, se a cabeça não está bem, a saúde física também não vai estar bem. Então, as duas precisam andar juntas, a saúde mental e a saúde física. Era esse recado. Doutora Cláudia, obrigada por também compartilhar sua própria experiência, o que mostra que realmente isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer profissional, independente da classe social, independente do nível de informação e de graduação que essas pessoas tenham. Né? E esses vídeos que a gente está fazendo, né, doutora, é justamente para humanizar, para oferecer ajuda, para levar informação às pessoas, porque esse nosso trabalho é aquela intenção de melhorar a qualidade de vida das crianças também, né, doutora? A gente sabe que se os pais começam a entender pelo que eles estão passando, né, e começam a entender, por exemplo, que essas formas de negligência são tão comuns, eles também podem conseguir falar um pouco mais abertamente sobre isso. As mães que passam pela depressão pós-parto, podem começar a não se sentirem tão constrangidas, né, culpadas e constrangidas de dizer, olha, o sentimento que eu estou tendo pelo meu bebê não é um sentimento bom, né, eu estou intolerante com o meu bebê, e buscar ajuda, dizer o que realmente está acontecendo. A gente até falou na nossa primeira live sobre isso, que há muito romantismo na relação também da mãe com o bebê, né, as pessoas, todas as pessoas quando vão relatar algo desse tipo, as mães dizem, é um momento maravilhoso, um momento magnífico, e a relação com o bebê, ela acontece naturalmente, a gente sabe o que fazer de maneira muito natural, e na verdade a gente sabe, doutora, que não é assim com todas as mães, né? Há muita insegurança, acho que a doutora Cláudia, como pediatra, imagino que mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, deve ligar o tempo todo para o pediatra, para tirar dúvida, para perguntar se é normal. Então, essas mães que estejam sofrendo, que estejam nesse sentimento em relação ao bebê, um sentimento de estranheza, de distanciamento, procure ajuda psicológica, informe o pediatra da criança para que o pediatra também esteja mais atento, consiga fazer exames específicos para entender os efeitos que isso está tendo no desenvolvimento desse bebê. E eu vou deixar também aqui 2 vídeos para que as pessoas possam entender melhor, doutora, sobre essa vinculação com o bebê. Nos Estados Unidos fizeram assim, uma experiência muito interessante, uma equipe de psicólogos, para explicar um pouquinho sobre a vinculação. E eles fizeram 2 experiências gravadas, uma experiência foi com a mãe, né, e a outra experiência foi com os pais. Então, o que eles armaram para observar sobre a vinculação de pai, bebê e mãe, bebê? Então, por exemplo, com os pais, separaram uma sala, gravaram essa interação, a criança está sentadinha numa cadeira e o pai está ali o tempo todo interagindo com o bebê, brincando com o bebê, atento a cada sinal que o bebê dá, né? E o bebê está ali entretido com o pai. Então, no meio do experimento, o pai olha para trás e quando volta, olha fixamente para alguma parte e não interage mais com esse bebê. E a mesma coisa eles fazem com a mãe, o outro experimento com a mãe. Doutora Cláudia, você precisa ver o desespero desses bebês para chamar a atenção dos pais. Eles ficam, o que está acontecendo? Antes você estava me dando atenção, agora você não está me dando atenção. As bebês começam a se mexer na cadeira, os bebês ficam tristes, os bebês começam a gritar, e quase todos começam a chorar depois. Ou Raquel, seja, eu presencio isso no consultório o tempo todo. É muito lindo de ver o que causa no bebê,
né? O afastamento e a interação. É lindo de ver, é bem isso mesmo. E eu achei bacana que eu encontrei esse experimento tanto com o pai quanto com a mãe, para a gente também mostrar que pai e mãe podem participar, né, mutuamente nessa interação, E né? Ou deve, seja, e deve. e se em algum momento a mãe está com algum tipo de dificuldade, o pai pode começar a assumir mais ativamente esse papel, né, doutora? Então eu vou deixar, apesar de eu não ter encontrado em português, não tem problema, porque mesmo que você esteja em alguma dificuldade com o inglês, só precisa observar realmente o comportamento da criança, porque é muito fácil da gente compreender. Então, quando o pai está interagindo, depois que o pai para de interagir, como é que o bebezinho reage? Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que a gente está falando sobre vinculação, da importância da estimulação. Vocês vão entender o quanto é importante para o bem-estar emocional dos bebês e das crianças terem essa atenção, né, tanto do pai quanto da mãe. Doutora Cláudia, fechamos então aqui esse vídeo sobre negligência. Continuamos outros assuntos, né? Então, ainda falta falarmos sobre a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. Então, você que está nos assistindo, você que está aqui nos acompanhando no setting terapêutico, continue conosco, ajude também a espalhar essa informação para as pessoas que vocês conhecem, pais, mães de primeira viagem também, para que eles possam estar atentos, né, a toda essa rede de proteção que existe, que é necessário em relação à criança. Sim, Doutora? pais e mamães, não se sintam culpados. O importante é reconhecer a nossa falha e ir atrás atrás de ajuda. Não vamos nos sentir culpados, porque naquele momento que aconteceu é o que nós sabíamos e é o que nós conseguimos fazer. O importante é reconhecer e ir atrás. Um grande beijo a todos. Um beijo, doutora Cláudia. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.